Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Senta aí, santo. Aleluia. Bom demais a gente poder falar de Deus, né? Falar de Deus fortalece, renova, estabelece, abre horizonte. Até o que era impossível se torna possível. Só a gente começar a falar de Deus e buscar em Deus a resposta que nós precisamos. E hoje, né, nós estamos começando uma nova série. Semana passada foi ótimo, mas eu tenho certeza que a cada dia o Senhor abre um novo caminho, uma nova porta, uma nova realização, um novo alento para nos dar continuação de tudo que recebemos. Então, o Espírito de Deus já está sobre a sua vida. Agora é hora de você entender. Eu coloquei a série Saindo da Crise. Diga, saindo da crise. Se tiver crise, tem saída para ela. Tem um Deus todo poderoso, que faz coisas tremendas e gloriosas. E eu fui procurar, né, o que é uma crise. Uma crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Essas alterações podem ser físicas ou simbólicas. Crise também é gerada em uma situação complicada ou de escassez. No momento da aflição, né? No momento da falta, quando a gente depara com situações que nós não temos controle. E eu coloquei como tema, já que a série é Saindo da Crise, o primeiro tema eu coloquei feitos para vencer. Falei, eu fui feito para vencer. Fui chamado para a vitória. Você acredita nisso? Então não tem mais choramingo, né? Não dá para ficar choramingando. Quem foi chamado para a vitória, ele pode às vezes até sair no tapa, pode às vezes se desgastar um pouco, pode às vezes suar sua camisa, pode ter dias que as coisas não são fáceis, mas ele sabe que o resultado já está garantido, que a promessa já está destinada. E nós sabemos que em tudo, no Senhor, nós somos mais que vencedores. Então libera sua mente para isso, né? Porque fomos chamados para ser vencedores. Nós, por sermos filhos de Deus, não fomos preparados para viver crises. Por que o pessoal fica tão agitado em cada situação assim complicada? Porque nós não fomos preparados para isso. Nós fomos preparados para viver vitórias. Nós fomos preparados para a promessa. Na verdade, fomos chamados para dominar sobre a terra com tudo que há nela. Você acredita nisso, irmão? Que Deus, quando criou o céu, a terra, fez tudo, Ele chamou, vamos dizer assim, que fosse você, né? De repente Ele chamou você, falou, Felipe, vem cá. Faz de conta que o Felipe é o Adão, né? Felipe. Aí o Felipe falou, pois não, Senhor, olha o que ele fala aqui, Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ele não deu liberdade para nada ficar acima do homem. Ele colocou o homem acima de tudo. O nosso problema é que de repente nós queremos nos comparar. Então eu falo, peraí, é para o Felipe dominar, é para mim dominar, é para o irmão dominar, é para o outro irmão, para quem dominar? Nós todos, mas não um sobre o outro, mas sobre as situações que cada um de nós podemos ter. E nós estamos vendo as pessoas aí fora tentando medir o quê? Força. Como? Um com o outro, e não simplesmente com as situações que ele precisa realizar. Vamos dizer que você tem fome. Porque você tem fome, você tem que roubar a comida do seu irmão? Não. Se o Senhor criou você com essa necessidade física de comida, Ele criou a terra com a capacidade de gerar o fruto. Outro dia falou na televisão, até no jornal, que o Brasil não ocupa, acho que mais do que 13 ou 15% da terra que ele tem com plantação, com agricultura. Você imaginou? Se você falar assim, hoje tem gente que chama o Brasil de celeiro do mundo, e nós só usamos, vamos falar 15%, tem 85% das terras que ainda estão aí disponíveis. Eu preciso derrubar alguém para que eu tenha a comida? E aí nós começamos a perceber
que nós muitas vezes perdemos a visão do que Deus nos deu. Ele colocou aqui que era para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mas não falou assim, ó, Eva domina sobre Adão, Adão sobre Eva, ou o próximo homem que vier, ou se vier alguma mulher, ou se vier alguma situação. Ele estava dizendo assim, tudo que eu criei, tudo que eu concebi, é para você. Fala para o irmão do lado, o que é que você precisa? Foi criado para você. O alimento foi criado para você, a produção da roupa foi criada para você. Se eu começar a olhar para as coisas, só que de repente as pessoas perdem essa visão e começam a ter interesses escusos. E aí, ele não percebe que ele foi chamado para vencer. E quando isso perde a referência, aí as pessoas começam a ter uma dificuldade, né? Nós quando começamos a pecar, desobedecer os ensinamentos de Deus, deparamos com situações que nos confrontam e sentimos a dificuldade de lidar com elas. Por quê? Porque não era para isso, era para viver bem, era para viver em paz. Quando o homem foi concebido no Éden, era para ele viver em paz. Os animais não atacavam o homem, mas o homem também não atacava os animais. Quando ele pegava era porque ele ia comer, e mesmo assim, muito pouco. Nós percebemos que nós estamos perdendo a visão e não estamos entendendo o chamado. Eu vou dar um exemplo para você do próprio Adão e Eva. Adão e Eva, eles viviam no Éden em uma condição cômoda, favorável. Eles tinham tudo. Fala, eles tinham tudo. Já pensou você conhecer alguém que tem tudo e mesmo assim está brigando com os outros? Pensar em alguém que tem provisão financeira, provisão de comida, provisão de roupa, provisão carro tal, e mesmo assim está perturbando os outros. Vocês conhecem alguém que é assim? No mundo está lotado. Tem político que foi contratado para ajudar o povo, e no final ele vai lá e rouba o povo, né? Então a gente fala assim, nós estamos infelizmente não entendendo o tanto que Deus preparou para nós. Eu falo nós, eu digo todos, né, os seres humanos, e por isso tendo dificuldade. Quando a gente vai aqui e começa a olhar para o Éden, a gente pensa, poxa, tinha tudo, não precisava de mais nada. Além disso, tinha um bom relacionamento com o seu líder, o Criador. Sabe quando eles falavam com Deus? Todo dia. Não é falar assim, Deus, Pai. Não, falavam, verbalizavam com Deus. Na viração do dia, todo dia, Adão falava com Deus. Você já pensou, todo dia você ter liberdade de falar com o seu chefe, ou com o seu cuidador, ou com o seu protetor, ou com alguém que te amou tanto, que lhe deu a terra inteira, deu tudo. É um negócio fantástico. Então você começa a olhar para isso e você fala assim, peraí, que intimidade, não havia razão para saírem fora do processo orientado por Deus, porque em tudo eles podiam, nada era proibido, tudo estava definido. Eles saíram do projeto, desobedeceram o ensinamento básico, fidelidade e lealdade para com Deus, e foram confrontados devido ao seu comportamento de desobediência. Deus falou, só não pode comer daquela árvore lá, o resto, tudo, pode fazer, fica à vontade, você pode comer, mas eu quero comer 22 maçãs, tudo bem, não, mas agora eu quero 30, come as 30, não tinha nem despertador, olha que coisa linda, não tinha relógio, as medidas eram a luz do sol, a luz da lua e etc, olha que coisa fantástica. Eles foram confrontados devido ao seu comportamento de desobediência, entraram em uma crise paradoxal, uma crise daquelas que fala assim, não precisava para nada, mas eles acharam essa crise. Já viram pessoas que fazem isso? Às vezes de repente começam a brigar até com a sombra, você fala, por que essa pessoa está tão irritada, se ela tem o que ela precisa, se está tudo em ordem, se graças a Deus, apesar, pode até estar desempregada, mas não está faltando nada em casa, está tudo em ordem ainda, está tudo calmo, mas a pessoa dá liberdade para que o inimigo comece a dominar as suas emoções, e quando você dá liberdade para o inimigo dominar as suas emoções, você perde o controle delas, e aí você começa a ficar assim, e entrar em uma crise,
e perderam a intimidade com o seu Criador e também com o seu protetor, tentaram fugir. Depois, quando começou a crise, eles tentaram fugir, mas a crise não se resolve fugindo. Tentaram se esconder, mas a crise não se resolve se escondendo. Tentaram achar culpados, mas a crise não se resolve tentando achar culpados. E aí nós começamos a entender que quando nós perdemos essa ligação com Deus, quando a gente tem essa dificuldade, nós tentamos achar saídas para tudo, mas não achamos, porque a única verdadeira saída é Deus. Eu vejo muitas vezes, já falei isso várias vezes, às vezes eu vejo lá os artistas na televisão falando a campanha pela paz. Depois vem outro fala campanha pela fome, lá na televisão, né? Fazem um monte de propaganda tal, a fome continua, a paz não se estabelece, e você fala assim, como é isso? Agora mesmo, a gente está vendo a Rússia batendo num país pequeno perto dela, e eles estão lá atirando, matando pessoas, atrapalhando, prejudicando, e se você perguntar para o presidente lá daquele país maior, ele acha que ele está certo, está certo, eles lá não obedecem a minha orientação, então eu tenho o direito de explodir tudo, de acabar com tudo. E aí você fala assim, o que aconteceu na cabeça do ser humano? O que tem acontecido na cabeça do ser humano? Ele tem gerado crises. Aquela brincadeira dele, está tendo crise na Europa, está tendo crise aqui no próprio Brasil com essa parte de adubo e etc, vai faltar combustível não sei aonde, vai faltar alimento, porque a farinha lá, né, de trigo vem, eles têm bastante produção. Olha que bagunça que eles armaram. Quando você perde a visão de Deus, você gera uma crise. Tem horas que você gera uma crise para você, tem hora que você gera uma crise para alguém, tem hora que você gera uma crise para você e para alguém. E aí? Aí nós falamos assim, o que aconteceu? Perdeu-se a visão de Deus. Perdeu-se a visão de Deus. O Papa falou para o comandante lá da igreja católica, ele falou assim, cuidado, líder, né, católico, você está se tornando coroinha desse presidente, quer dizer, você está servindo o caminho de alguém que não é o seu líder. O seu líder é Deus. Você está do lado do presidente aí desse país e está dando apoio para ele, só que você está dando apoio errado, porque a sua voz deveria ser a voz de Deus e não a voz de um apoio para matar pessoas. E é isso que vai acontecendo. A necessidade, vamos dizer assim, poder, até aquele que conhece a palavra, abre a mão da palavra para viver o poder. E aí a crise se estabelece. Agora, essa crise não vai ficar só agora, ela vai voltar contra o próprio país deles. Então nós estamos vendo as dificuldades que estão acontecendo no próprio Brasil, nas nossas coisas, por causa de pessoas que não estão mais pensando em colocar Deus soberano a nós, estão pensando em colocar poder soberano, e isso bagunça tudo. Nós temos que lembrar quem é o Senhor dos senhores. Vamos bem básico, quem criou o céu e a terra? Então pronto, irmão, se eu tivesse um mínimo de inteligência, eu diria, eu vou fazer aquilo que agrada o Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é o Criador, Ele é o gerador, e Ele era, e Ele é, e Ele sempre será. Então eu não vou satisfazer a minha carne, eu vou seguir o seu critério. E foi o que aconteceu aqui, eles não tiveram essa visão. Agora, como eu saio de uma crise, se eu fui feito para vencer? Olha que situação. Como eu posso ter uma crise se eu fui feito para vencer? Eu preciso entender que eu devo retornar para a origem. Eu preciso restabelecer, eu preciso corrigir, eu preciso mudar, porque se meu coração, a gente fala de brigas em casa, marido, mulher, pai e filho, fala de brigas às vezes na empresa, e não adianta, enquanto os dois estiverem com a cabeça, nariz empinado,
acaba a crise? Não. Um dos dois tem que baixar a bola para começar a ter uma conversa, porque senão não tem nem a conversa. E aí nós começamos a entender que não existe como nós sermos, vamos dizer, vencedores, se nós estamos alimentando uma crise, se nós estamos alimentando problemas, estamos alimentando dificuldades, estamos gerando dificuldades no contexto geral, na vida. Então vamos lá, nessa palavra, deixa eu pegar aqui, eu vou falar sobre Gênesis 3, né? Eu não vou ler tudo, porque vai ficar muita coisa, eu vou tratar no correndo, tá bom? Então lá, primeiro, você precisa ter convicção e não crise. Quem tem crise não tem convicção. Quem tem convicção abre mão de gerar crises. Isso é o primeiro fator. Confiança, fidelidade, lealdade são a base de uma vida vitoriosa em Deus. Então a primeira coisa que eu tenho que ter é a convicção de quem é o meu Deus. Eu olho para isso, quantas vezes tento nos submeter ao mundo, tentando colocar dúvidas sobre as verdades de Cristo para as nossas vidas. Quantas vezes você já ouviu pessoas tentarem brincar com o teu Deus, falar por que você é crente, falar sobre você dar às vezes dízimo, falar sobre você ser fiel, falar sobre você por que não beber, por que não isso, por que não aquilo. Quando eu tenho convicção, eu não me deixo abater, e nem isso pode mexer comigo, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, e eu sei aonde eu vou chegar. O meu desejo não é morrer e ser enterrado simplesmente, e ter lá uma lápide bonita, dizendo, esse cara era o cara mais legal do mundo, o cara mais bonito do mundo, o cara mais fantástico do mundo, porque isso não vale mais nada. Morreu, acabou. Ou você está indo para o céu, ou você não está indo para o céu. Não vou falar que você vai para o inferno para você não ficar com medo, né? Você tem que escolher um dos caminhos. Então peraí, o que me interessa mais é para onde eu vou, o que eu faço gera. Então peraí, eu preciso aprender que eu não vou me submeter ao mundo simplesmente para satisfazer pessoas, porque isso vai gerar uma crise, e as crises sempre vão trazer consequências para todos que estão ligados. Quando um pastor, pode olhar numa igreja, e ele caiu em adultério, como fica a igreja? Balança tudo. Pessoas saem da igreja, pessoas ficam chateadas, começa a gerar dúvida, pessoas já acham que também tem o mesmo direito de cometer o mesmo erro. Se o pastor faz, eu também faço. Você fala, é uma crise gerada em uma pessoa, mas que balança toda uma estrutura. Pode ser pegando dinheiro, pode ser adulterando, pode ser fazendo outras coisas, não importa o que seja. E nós temos encontrado várias pessoas tomando atitudes desse gênero. E aí você traz o quê? Crise, dúvida, comportamentos que seguem aquela crise errados. Nós precisamos nos posicionar, né? Nós precisamos entender, a bem da verdade, quanto se desvia do caminho de Deus, que Deus preparou para ele. Quanta gente sai da igreja e volta para a droga, volta para a prostituição, volta para a mentira, volta para o erro e bababá. Mas por que faz isso? Porque não tem convicção. Quando ele tem convicção, ele não tem crise. Então hoje você precisa se definir. Tem cristão aí? Então se você é cristão, você abre mão da crise. Você entende que a tua convicção te fixa, te estabelece, te firma, te fortalece, te prepara para coisas maiores. Se você vai lá em Moisés, você olha para ele e ele viu cada uma das pragas, e no final ele tem que atravessar aquele mar, e ele vai passando cada situação. Ele só fazia aquilo porque ele estava convicto. Se ele não acreditasse naquilo que Deus estava falando com ele, sabe o que ele faria? Nada. Ficaria sentado quietinho, talvez até se escondido em algum cantinho, mas ele estava convicto, com medo ou sem medo, com dúvida ou sem dúvida, com problemas ou sem problemas, ele continuava a perseguir o objetivo. E quando ele fazia isso, ele ia resolvendo ou vencendo as crises que apareciam, as dificuldades que apareciam.
logo estão vivendo uma crise na sua vida ou gerando uma crise na vida de outras pessoas, se transformam em cristãos que se liberam para o pecado, para a prostituição, para o adultério, para o roubo, para a mentira, porque quando ele entra em crise, ele deixa portas abertas. Olha o que acontece aqui, versículo 1 do capítulo 3, ora, a serpente era a mais astuta de todas as lemarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Se Eva tivesse a convicção de quem era Deus da sua vida, quem era o Deus da sua vida, ela não aceitaria o convite para viver uma crise terrível. Veja, a serpente, ela faz a pergunta para simplesmente abrir a conversa. Ela fala assim, você não pode comer de árvore nenhuma? Ela fala, não, só não pode comer daquela. Quer dizer, Eva sabia, ela tinha consciência, ela tinha orientação, que não era para comer. E quando fala morte, a morte que Deus estava dizendo ali, não era a morte física, mas era a morte do relacionamento, porque o que Deus mais quer com você é um relacionamento. É por isso que ele fala sobre vida eterna, ou seja, sobre o resgate, voltar, porque o relacionamento para ele é o que tem de mais importante. E nós muitas vezes ficamos assim preocupados, se acontece alguma coisa, se eu pecar eu morro, se eu pecar o meu carro vai embora, se eu pecar minha casa vai embora. Não, o que vai embora é a tua intimidade com Deus, teu relacionamento com Deus, e é isso que não pode acontecer, porque quando a crise se estabelece, o relacionamento padece, e com certeza, daí em diante, o mundo passa a doutrinar a sua vida, você passa a ser levado pelas coisas que o mundo determina, aí vem a prostituição, aí vem a mentira, aí vem o engano, aí vem a bebida, aí vem tudo, porque para quem é do mundo, nada disso é pecado, nada disso é proibido, nada disso é problema, porque o mundo vive isso, jaz do maligno, então não há problema. Por isso que nós ficamos com essa dificuldade, em que visão, em que posicionamento eu devo enxergar a minha vida. Se você é cristão, no posicionamento que Jesus Cristo orientou, porque eu sou cristão, eu sou um seguidor de Cristo. Não, eu não sou não, eu sou do mundo, eu estou aqui para viver o que tem para viver, ou eu sou de uma religião onde tudo é liberado. Então você está livre, para fazer o que você quer, mas você não está abençoado para entrar aonde Jesus disse que é para você entrar. E é isso que precisa mudar na nossa configuração, precisamos enxergar essa situação. Segundo, quem tem foco não tem crise. Diga, quem tem foco não tem crise, Olha o que ela fala no versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Quanto a carne tem espaço, o espírito fica retido. Quando a carne tem espaço, o espírito fica encolhido, ele fica sem liberdade. Quando a carne está livre, a crise logo se estabelece na vida da pessoa. Se você deixar os desejos físicos terem a possibilidade, então o teu espírito não vai ter a liberdade. Você, vamos dizer assim, fica retido, ou fica preso, ou é escravo daquilo que você libera. Se você liberar a carne, então você vai ser escravo da carne.
Se você liberar o Espírito, você vai ser escravo do Espírito, vai ficar debaixo dessa manifestação. É uma escolha que você tem. E ela aqui agora diz que o fruto era bom. Sabe, o orgulho, sabe, ouvir que a fruta é gostosa, que você vai ser como Deus, você vai ter liberdade. Não, apóstolo, a gente que é cristão não pensa assim. Quanto cristão pensa assim? Se a palavra diz que não é para fazer, ou não é para tomar atitude assim, ou coisa parecida, quando você toma atitude, você está tomando o lugar de quem? De Deus. Você está tomando o lugar daquele que é o orientador. É o aluno dentro da sala de aula, querendo dar aula para o professor. Porque se ele deixou algumas bases para nós, se ele deixou algumas orientações para nós, é porque ele sabe o que te faz bem, o que te levanta, o que te estabelece. Mas quando você desobedece, a tua carne entra em ação, o teu desejo pessoal assume, e você quer ser como Deus, então uma crise se estabelece na sua vida, porque agora você vai viver o que o mundo quer que você viva, mesmo que você diga que não quer. As pessoas acham que tem controle. Não, eu tenho controle da bebida, eu só bebo socialmente. Mas vira e mexe, tem gente tão social ou tão sócio do copo que bebe mais do que deve, e aí perde a visão. Então a crise é gerada pelo nosso comportamento, por aquilo que nós aceitamos, né? Isso é muito importante. Eva perdeu o foco, não valorizou Deus na sua vida. Você tem um foco, o dia que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Senhor é aquele que tem o controle sobre nós, Salvador é aquele que tem poder para nos liberar. Quando eu entendo isso, automaticamente a serpente, e foi lá em Adão e pregou para ele, ou levou para ele a consciência do pecado. Vamos fazer isso, vamos comer, come aqui. Ele comeu. Era para ser o contrário, ela assumir a consciência que Deus tinha dado e negar o pecado. Assim fecharia a porta para a crise. Só que ela foi tomada pela serpente e conseguiu acreditar mais na serpente do que em Deus. Não tem situações que acontecem assim na vida da gente? Quantas vezes já te irritaram? Você fala assim: eu não sei porque eu entrei nessa confusão, não era para entrar. Eu não sei porque eu fui bater boca, não era para bater boca. Eu não sei porque eu gastei esse dinheiro, não era para ter gasto. Você sabia da situação, você sabia que ia gerar uma crise, aquele cartão de crédito mal utilizado, ia gerar uma crise na sua casa, na sua família. Você sabia que o futuro desse comportamento era uma dificuldade de relacionamento, era um problema talvez nas suas contas futuras, talvez até naquilo que você tem que pagar amanhã, ou até mesmo com o seu marido, com a sua esposa. Você fala: como é que aconteceu isso? Se a gente sabia, Eva sabia, a palavra foi ministrada, foi determinada, o que deveria acontecer? Ela dizer não para a serpente, ela diria: olha, a orientação que eu tenho é não, e eu não vou gerar essa crise, eu não vou entrar na contramão, para não enxergar que a bênção está naquele que nos criou, porque afinal de contas, quem criou o céu e a terra? A serpente ou Deus? Quem deu para elas, entregou a autoridade? Deus. Ela sabe disso. A cegueira foi muito intensa, estabeleceu uma crise institucional, abalou não só vamos dizer assim, a estrutura que vieram depois, mas entre eles mesmo, porque tiveram que sair do Éden. Quando tomamos atitudes para satisfação momentânea, damos liberdade para que a crise se estabeleça. Toda vez que você faz coisas só para satisfazer aquela hora, e eu já vi isso bastante, pessoas que de repente, mas eu vou na festa com a mesma roupa, ela não tem dinheiro, então ela pega o cartão de crédito, vai lá e gera um problema. Ela sabe que o convite dos amigos ou das amigas, do happy hour da empresa, ou qualquer outra coisa, não é para aquele momento, aquilo vai dar confusão. Ela inventa uma desculpa, deixa a esposa em casa, o marido em casa, e depois tem um problema. Você sabe que as coisas que nós fazemos, elas trazem ou bênção, e a escolha é de quem? É nossa.
O diabo está aí, e ele vai tentar te provocar, porém, o aceitar ou não aceitar, está em você, e é isso que nós precisamos entender. Terceiro, nós somos feitos para vencer. Cuidado, a crise te distancia da luz. A crise, se eu falasse para você assim, de uma forma bem boba, né? Quando você está bem irritado, bem nervoso, você consegue pensar legal? A crise sempre vai te distanciar da luz, daquilo que é necessário, de enxergar o que é certo, de avaliar. Você está dirigindo, e alguém vai lá e te xinga no trânsito. Você tem duas opções. Uma, calma coração, não entra nessa que não vale a pena. A segunda é devolver, não é? E quando você devolve, qual é a chance que pode existir? A pessoa vai embora, ou a pessoa volta para brigar com você. Aí vem a outra opção. Ele volta, briga e é mais forte que você, ou ele volta, briga e é mais fraco. Em todas as duas você é perdedor, porque se você bater, você vai lembrar futuramente que você não devia ter brigado. Se você apanhar, você vai lembrar que doeu, não valia a pena ter entrado nessa briga também. Então nenhuma das duas situações são boas. Diz que a maior vitória do lutador é não lutar, é não brigar. Pastor Márcio ensinava isso, né, Pastor Márcio? Eu lembro que ele era professor. A gente olha para o Pastor Márcio, não dá valor, né? Fala, ele é bonzinho, quietinho, mansinho, faixa preta de karatê, 3º grau, de kendo também. Só que ele, quando ensinava, eu lembro que eu era um pentelho de ficar perto, perturbando lá e tal, e ele falava, a maior vitória que existe é você não entrar numa luta, não entrar numa briga. E nós às vezes não queremos entender isso. Eu não levo desaforo para casa. Você não leva desaforo, leva problema, leva crise, leva dificuldade. Chega em casa brigando com a mulher, mal criado ou mal criada, vai para o trabalho, chega lá e quer brigar com todo mundo, diz que é isso, quer brigar até com Deus. Resolve sua vida? É aquela historinha que o pessoal fala, né? Que o cavalo se desprendeu de uma chacrinha, tinha uma chacrinha perto, e ele se desprendeu e passou a cerca para o outro lado e comeu as flores da chácara do vizinho. O vizinho ficou tão nervoso, que foi lá e matou o cavalo. Quando ele matou o cavalo, o outro vizinho falou, ele matou meu cavalo, foi lá e matou ele. E aí começou aquela mata-mata na família, e aí falaram, olha o que o diabo fez. E o diabo falou, eu não fiz nada, só soltei o cavalo. Eles se mataram porque quiseram, e essa é a realidade. O teu posicionamento é que define o que vai ou não vai acontecer. Então ele poderia ter chegado lá, levado o cavalo de volta e digo, você vai pagar agora que matou a minha plantinha, ou então fico com o seu cavalo até você arrumar minhas plantas, e resolvi o problema e acabou a história. Nós sempre passamos do limite, então cuidado, a crise te distancia da luz. Versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Espera aí, quem era o Senhor daquele jardim? Era Deus. Todo dia Adão, na viração do dia, falava com Deus, e agora fala que eles se esconderam, escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor. A crise te distancia da luz. Estar com Deus era excelente, estar com Deus era algo que foi muito bom. Quem deu um nome para os animais? Adão. A Bíblia diz que Deus deixou Adão escolher o nome dos animais. Aí Adão agora vai se esconder de Deus, que trata ele como se ele fosse um filho. Isso que a gente fala, a crise distancia você da verdade. Quando entra a contenda, quando entra a raiva, quando entra o momento de aflição, você começa a tomar atitudes que não são boas. Alguém procurar um agiota, você acha que é normal? Quantas pessoas procuram um agiota? Centenas de milhares. Mas como é que pode? As pessoas vão perdendo a visão.
Quando ele entra no desespero, ele fala: não, é o tudo ou nada, é agora, tenho que fazer, vou fazer, e ele faz, e faz errado. Aí ele gera um novo problema, porque o agiota fica na boa. Se você não pagar o banco te protesta. Se você não pagar o agiota, o que acontece? Pá. Você entendeu? Então, peraí, o que eu estou fazendo com a crise? Eu estou distanciando a minha vida da luz, do que é verdade, do que é claro, do que é real. Tentaram fugir, mas a crise não se resolveu, porque crise não se resolve fugindo. Irmão, você já pensou uma coisa? Vou falar aqui entre nós. Faz de conta que nós somos todos crentes, eu também, nós somos todos da mesma igreja, e de repente você sabe que precisa de um milagre. Quem que você procura? E como é que se procura Deus? É assim que as pessoas agem? A maior parte vai até o banco, procura o gerente, vai lá procurar o irmão. Dá para você fazer um financiamento para mim? Aí a pessoa fala assim: mas seu nome está sujo. Fala: pô, dá um jeitinho aí, cara. Quantas vezes eu vi pessoas, até dentro da igreja, indo pedir dinheiro emprestado para alguém, e aí a gente olha e fala assim: mas cara, você é louco? Se for pedir dinheiro emprestado para ele, você não tem dinheiro para pagar. Ele fala: esse problema eu resolvo depois. Ele está agindo pela luz? Porque senão ele ia contar para a pessoa: fulano, eu preciso de dinheiro emprestado, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, e eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar te devendo, mas quando eu voltar a trabalhar, você acha que é possível? Mas ele não conta essa parte, ele só pede dinheiro emprestado. Aí o sujeito empresta, e aí ele não paga. E às vezes o dinheiro que o irmão emprestou era o dinheiro dele pagar o supermercado, ou o cartão de crédito, ou a prestação da casa dele. E aí chega aquele dia e o dinheiro não entra, e o cara fica o quê? Doido. Aí ele fala assim: puxa vida, ele está com raiva de mim só porque eu devo dinheiro para ele? Não, ele está com raiva de você porque você agora criou uma crise, porque ele te emprestou dinheiro, agora ele não tem dinheiro, não vai pagar a conta, não vai ter problema. Aí daqui a pouco a própria família vai dizer para ele: e agora como é que a gente vai se virar? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos não nos distanciarmos da luz, porque a crise tira a gente da visão. Quando eu preciso de ajuda, eu chamo irmãos e oro, eu clamo, eu busco, eu peço milagre para Deus. Alguém acredita em milagres? Você que está dizendo, não sou eu. Então, se você acredita em Deus, Senhor, dá uma estratégia, dá uma saída, dá uma ideia, dá um caminho. Senhor, eu preciso. Mas peraí, apóstolo, eu estou desempregado, numa dificuldade. Você está desempregado, numa dificuldade? Então quer dizer que você tem tempo para clamar. Sim ou não? Porque você está em casa. Então você começa de manhã cedo, faça um período grande de jejum, ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça a resposta para Ele, porque Ele vai te mostrar o caminho. Fugir, se esconder: filho, fala que o papai não está em casa, filho, fala que a mamãe não está em casa. Isso não resolve. Crise nenhuma se resolve quando você começa a se esconder da situação. É hora de nós chamarmos a presença de Deus de volta para a nossa vida, que muitas vezes nós estamos falando, mas não estamos nos posicionando. Meu casamento está ruim. Vai orar, vai clamar, vai se posicionar, para que Deus dê a você uma estratégia, uma saída, o que fazer, como fazer. Nós precisamos entender que Deus tem tudo que você precisa, que você foi chamado para ser vencedor, você foi confeccionado, feito para vencer. Só que a tua estrutura não é ligada à terra, é ligada a Deus. Quando você quiser vencer com a sabedoria da terra, você vai ter que ser mais rápido, mais forte, mais ágil, mais inteligente do que um monte de gente da terra. Mas quando você quiser vencer na estrutura de Deus, então você vai ter que ter um bom relacionamento com Deus. É isso que te faz vencedor. É isso que muda a tua história. Fugir da crise é igual a levar o problema para mais adiante, porém sem resolvê-lo. Logo vai gerar dificuldades maiores. É o tal do empurrar com a barriga.
Hoje você tem um problema, amanhã você tem um pouquinho maior. Eu lembro do irmãozinho que ele começou assim, ele pegou R$100 emprestado, e aí ele não tinha como pagar, ele foi no outro e falou assim, pode me emprestar 150? Aí ele foi lá, pagou os 100 e usou os 50, ele ficou devendo 150, aí ele foi no outro, pediu 250, e aí ele foi fazendo isso, e chegou um dia que ele estava devendo um monte, e eu perguntei para ele, mas o que você usou esse dinheiro? Ele falou, é os juros, né? Eu fui pegando e pagando, pagando, agora não tem como pagar mais ninguém. Aí já pensa logo, vou viajar para o Nordeste, passear, fazer alguma coisa, sumir do mapa. Resolve? Quando voltar, está devendo? Se alguém descobrir que você está lá, vai te buscar? Entendeu? Então não dá para empurrar com a barriga. Você foi feito para vencer, mas se não aceitar a crise, ela vai te fazer refém para a vergonha. Você tem que acertar a crise, tem que derrubar ela, tem que colocar as coisas nos devidos lugares. Era tempo de procurar por Deus e não de fugir de Deus. Eles estavam se escondendo de Deus. Quem era a única solução? Deus. Quer dizer que a solução está lá e eu vou para cá, a solução está ali, eu entro embaixo lá, me escondo. Essa é a dificuldade. Se eles tivessem cometido um erro e procurado em Deus a resposta, Senhor, pequei, saí fora, pisei na bola, foi sim, eu estou errado, provavelmente Deus perdoaria. Por quê? Porque arrependimento traz remissão de pecados, e Deus não estava lá para puni-los, Deus estava lá para ensiná-los. Foi por isso que Deus não deixou eles ficarem no Éden, porque eles não estavam com o coração preparado para ficar dentro do Éden. Você já pensou, meu irmão, você descobre que você tem um funcionário, você é dono de um negócio grande, vamos falar um banco para falar aqui, e esse seu funcionário é o tesoureiro do banco, e você descobre que o tesoureiro foi lá e pegou um pacotinho de dinheiro, pouco, R$500 mil, mas lá dentro tinha 10 milhões, ele só levou R$500 mil. O que você faz com aquele funcionário quando você descobriu que há 10 dias ele tinha roubado? Você vai deixar ele trabalhando lá? Mano, fica aqui, você é um cara legal, eu sei que você não fez isso por mal, fica aqui. Ele fala, não. Se ele tivesse ido lá e falado, olha, eu peguei, foi um momento, estava em crise, tomei a atitude errada, e eu quero pagar, quero fazer alguma coisa. Se eles eram amigos, talvez ele até pensasse no que fazer, mas se ele toma uma atitude dessa, ele já mostrou, primeiro, não é amigo, segundo, não é confiável, terceiro, nem se arrependeu, vai fazer de novo. Deus tirou Adão e Eva do Éden pelo comportamento, pelo posicionamento, porque no meio de uma crise, eles se esconderam, eles não quiseram se expor, eles não quiseram falar a verdade, e aí a confiança é quebrada, Era tempo de procurar por Deus e não fugir de Deus. O arrependimento é a nossa declaração para Deus que desejamos desfazer a crise, porque Deus nos criou para sermos vencedores nele. Ele é a nossa força, Ele é a tua força, Ele é a tua proteção, Saindo da crise, porque nós somos feitos para vencer. Quarto, relacionamento interrompido gera crise. Relacionamento interrompido. Já brigou? Você viu? Alguém conhece alguém que brigou com um amigo, ou marido e mulher, Se você ficar, fala a verdade, só entre nós aqui, se você ficar um dia sem falar com a sua esposa, no outro dia, está tudo calmo? Ou de manhã o sujeito já sai para trabalhar, não fala nem tchau, ele cata as coisas, vai embora, aí ela fala, é bom mesmo. Quando ele volta, como é que está a situação? Igualzinho. Um entra, passa, o outro olha, aí ela fala assim, hoje eu vou sacanear, faz o arroz, feijão, mas não frita o bife, deixa lá, sem fritar. Aí ele olha e fala, miserável, não fritou o bife. Também, sabe o que eu vou fazer? Não vou comer nada disso, vou pegar a bolachinha, água e sal e comer lá com requeijão, porque eu sou macho, vou comer com requeijão. Aí eu como a bolacha, água e sal com requeijão, e aí eu já falo assim, também não vou ficar acordado para não ter conversa, vou dormir. Aquele dia termina, cada um olhando para a parede. E no outro dia, você acha que ele vai levantar de manhã e falar, amor, desculpa? Ele já cata a malinha dele, as coisas dele,
vai. Aí ela fala, safado, de novo, né? Tá bom, então hoje à noite não vai ter nem o arroz, nem o feijão e nem o bife. A coisa vai andando, até que um dos dois tem que gerar o quê? Parar. A crise, meu irmão, ela precisa parar. Mas se o relacionamento foi interrompido, não vai parar. Tem que ter aquele momento de um dos dois baixar a bola para começar. E quem vai começar? O mais sábio. Quem for mais sábio vai baixar a bola. Quem for menos sábio vai tentar ainda dizer, eu sou macho, eu passo, eu sou a mulher. Esse daí é o não sábio. O sábio fala assim, tudo bem, pode até parecer que eu estou passando vergonha, mas na verdade eu estou resolvendo uma crise. Porque só o relacionamento, o bom relacionamento, resolve uma crise. Depois que os dois conversam, aí é um tal de desculpa aqui, desculpa ali, desculpa lá, foi sem querer. Eu prometo que amanhã eu ofereço 2 bifes para você. Aí ele fala, não querida, nós vamos comer lá na padaria do Gil, porque lá tem muito bife, muita coisa, vou comer lá. Eu fui lá essa semana, tô abusado. Aí de repente você fala assim, o que nós podemos fazer? Ou você resolve a crise, ou ela vai ficar te cobrando, ela vai tirar a sua paz. Fala a verdade, quando você briga com um amigo, ou briga, como eu falei, casal, ou briga com o patrão, como é que fica o ar, o ambiente? É bom? Você não quer nem olhar na cara, né? Você anda assim de lado. Como é que pode? Se for o casal, você falou que amava quando casou. Você falou lá na frente do padre ou do pastor, né? Até que a morte o separe. Está querendo matar ele agora para separar? A morte vir. Pensa bem. A crise, ela exige, para ela acabar, ela exige que você tenha a restauração do relacionamento. Deus estava aqui olhando e falando, peraí, chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde está? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi. Imagina, Deus criou ele. Olha o que Deus fala, e Deus diz, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Ele nem percebe. Quando a crise se estabelece, você começa a tomar atitudes que você normalmente não tomaria. Você começa a viver situações que normalmente você não viveria. Você começa a pensar em coisas que não são boas. Por isso que nós temos que restaurar o nosso relacionamento, primeiro de tudo, com Deus. Porque quando você estiver bem com Deus, mesmo que tiver um problema no casamento, um problema na empresa, um problema lá com os funcionários, um problema com os filhos, você consegue gerir isso tudo, trabalhar nisso tudo. Glória a Deus. Mas se o teu relacionamento com Deus é ruim, todo o restante vai ser ruim. Ele começou a perceber que ele estava nu. Ele começou a ver o quê? Maldade. Ele começou a ver o quê? Algo que antigamente ele não enxergava. Quando ele estava bem com Deus, ele não enxergava. Quando nós temos o nosso relacionamento rompido com Deus, é quando a gente começa a achar defeito na igreja, defeito nos obreiros, defeito nas pessoas, nos amigos, defeito na cadeira. Essa cadeira já foi macia, mas hoje está dura. É a mesma cadeira, não mudou nada, é a mesma cadeira. O cara chega em casa, se ele está amargo, ele vai reclamar para a mulher daquilo que todo dia ele não reclamou. A mulher vai reclamar para ele de coisas que nunca reclamou. E aí nós começamos a ver a situação de que o nosso maior relacionamento, ou o relacionamento que faz força ou coloca tudo em ordem, é o com Deus. Porque o amor de Deus, ele quando entra em nós, ele muda a nossa visão, nossos olhos são diferentes. Quando você está com os olhos da carne e você vê alguém te pedir dinheiro no farol, você fala, sei lá, esse cara pode querer encher a cara de cachaça, pode querer usar droga, pode estar com uma fé, pode isso. Mas quando você está com o amor de Deus no coração, você olha para a pessoa, você fala, espero que ele não vá usar de forma errada, e acaba dando para ele o dinheiro, ou um pacote de bolacha, ou alguma coisa você faz, porque os teus olhos estão puros. A crise não acrescentou a você ser amargo, ser uma pessoa ruim, mas acrescentou a você a presença de Deus.
o relacionamento traz a presença de Deus. Então muda o teu coração. Você sabe perdoar, você sabe compartilhar, você sabe estar presente com pessoas que às vezes não estão bem, porque você é a diferença. Você faz a diferença. Por isso você não pode permitir que o seu relacionamento com Deus seja interrompido, porque vai gerar crise. Meu irmão, quantas pessoas a gente conversa, e olha que eu já dirijo igreja há bastante anos, né? São 19 de Aliança da Paz, mais 7 de Bom Pastor, então vamos falar 26 anos pelo menos dirigindo igreja. Quantas vezes o pessoal vem e fala assim: eu tenho que ir embora da igreja porque eu não sinto mais nada aqui. Dá vontade de perguntar: você sentia algum amor pela cadeira? Você sentia pelo microfone? Qual era o teu amor? Porque na verdade é isso. Ele não está bem no relacionamento com Deus, e quando ele não está bem, a crise é gerada no seu coração, e aí tudo que para ele era legal se torna estranho, porque não há mais aquela fascinação do amor, da realização. Então cuidado, cuide do seu relacionamento com Deus, para que não se interrompa e se estabeleça uma crise, porque a primeira coisa, pode até começar com a igreja ou com o seu trabalho, mas logo vai atingir a sua casa e sua família, porque você fica amargo, e quando você ficar azedo, ficar amargo, você não vai ficar só com uma pessoa, você vai começar a achar defeito no seu marido, na sua esposa, você vai achar defeito nos seus filhos, você vai achar defeito no seu trabalho, você vai achar defeito em uma porção de coisas, e você nem percebe. Eu tive um funcionário, dirigia lá um departamento da empresa, e ele era um camarada que ele queria ser músico, mas ele não conseguiu tocar em grandes orquestras. Ele tocou um pouco de tempo, mas ele era uma pessoa, só fazia coisas erradas, então ele perdeu o lugar. Então ele tocava à noite em barzinho, em lugares que convidavam ele, e de repente ele ia trabalhar no outro dia, com sono, azedo, às vezes ruim, porque bebia coisas à noite, com a roupa no corpo que ele passou a noite. E aí ele vinha conversar comigo e falava: eu estou com raiva, eu estou com isso, eu estou com aquilo, e bebê. Eu falei: cara, você está azedo. Aí minha mulher ficou brava e foi para a casa da mãe dela. Eu falei: demorou, se eu fosse sua mulher já tinha ido há muito tempo, porque você começa a ser o quê? Uma pessoa que é frustrada, que vai frustrar quem está à sua volta. A filha foi junto, a casa não tinha manutenção, não sei o quê. Um dia eu sentei com ele e falei: cara, o que você quer da vida? Acho que é melhor eu morrer. Está esperando o quê? Corre, filho, você já não serve para muita coisa. Você não cuida da sua filha, não cuida da sua esposa, não cuida da sua casa, é um péssimo funcionário aqui na empresa. Você está querendo o que da vida? Eu não era crente ainda, piorou. Naquela época eu não era convertido. Ele falou: mas eu posso sair daqui e me matar. Eu falei: não demora não, cara, vai logo, toma uma posição. Por quê? Porque a verdade é essa: se você quebrar, interromper o seu relacionamento, você começa a ficar amargo, e depois você não vai ficar nem azedo e amargo só com uma pessoa, você vai começar a ficar com os de perto, depois com os mais de longe, e daqui a pouco você está sozinho. Isso é péssimo. Então lembra, há um Deus todo-poderoso que te ama, há um Deus que fez você, estabeleceu você para vencer, há uma razão de autoridade colocada sobre você, e você não vai viver crise, você vai realizar, você foi chamado para isso. O pastor Hamas que Adeb Yassar, no princípio Deus entregou a terra nas mãos do homem, mas agora não haverá mais confiança, não haveria mais confiança para deixar o homem ter tal autoridade. Não perca a possibilidade da autoridade, continua firme, levanta sua cabeça, se posiciona, vai além, porque eu tenho certeza que você foi feito para vencer, e essa crise não vai ficar com você, não vai tomar a sua vida, não vai mexer em nenhuma área da sua vida. Infelizmente as pessoas não têm se apercebido que estão agindo de forma a não poderem assumir a manifestação do poder de Deus na terra. Meu irmão, você acha que Deus parou de fazer milagres? Ele não parou.
Mas então por que a gente não está vendo milagre? A gente dificilmente vê um milagre, porque nós não estamos cuidando do nosso relacionamento com Ele. Quem gostou da última quarta-feira? Foi legal, não foi? A unção, o poder, as pessoas recebendo. Nós ficamos aqui até, o missionário saiu daqui, nós ficamos lá na sala ainda mais um tempo, era 3 horas da manhã. E eu falei para ele, vou para minha casa, dorme lá. Não posso, cara, eu tenho um compromisso em Sorocaba logo cedo. Mas ele não queria ir embora. Ele falou assim, sabe que eu não estou cansado, não estou com sono? Eu falei, tudo bem, mas amanhã cedo eu tenho médico às 8 horas, e você disse que tem que estar em Sorocaba, então como é que a gente vai fazer? Ele falou, vou ficar mais um pouco, depois a gente vai. Sabe por quê? Quando Deus se manifesta, a gente gera força, o ânimo é renovado, a carne passa a não ter mais domínio sobre o espírito, e aí você começa a querer mais. Será que não chegou a hora da gente romper com essa crise e trazer de volta esse relacionamento com Deus? Parar de se esconder, parar de arrumar desculpa. Me escondi porque eu estava nu. O que Deus olha para ele e fala, peraí, cara, eu te conheço. Quem aqui nasceu com roupinha? Todo mundo nasceu peladinho e normalmente levou um tapinha no bumbum para dar uma choradinha, não é assim? É normal. Agora Deus conhece você no ventre da sua mãe, acompanha a sua dificuldade, as suas promessas e as possíveis realizações. E agora chega a hora que é você e Deus. É você e Deus. E Ele quer entregar para você o que Ele entregou para Adão: autoridade para dominar sobre a terra. Não para dominar pessoas. Não para dominar pessoas. Para dominar sobre a terra. O teu comportamento é favorável ao poder de Deus. Ele quer que você seja uma autoridade, Ele quer que você liberte, Ele quer que você cure, Ele quer que você restaure, Ele quer que sua casa seja abençoada, que haja prosperidade, que a sua família seja feliz. Ele quer ver você feliz na terra. Exemplo da glória, do poder. Será que você está pronto para isso? Não permita que a crise venha sobre você. Deus tem uma chave de autoridade para cada um de nós, mas será que nós estamos dando o devido valor? Eu venho para a igreja por obrigação, volto para casa e fico tentando achar desculpa. Nós estamos agindo muitas vezes que nem Adão e Eva, recebeu, mas não valorizou. Quando veio a situação, a gente se esconde. Por que as coisas dão errado? Eu não sei. Aí, se parar um pouquinho e começar a pensar, você vai lembrar, realmente, na época eu pisei na bola mesmo, eu pisei, estava certo? Não, mas é melhor eu reconhecer e me reposicionar, porque Deus não fala assim, errou uma vez, nunca mais está comigo. Ele não fala isso. Ele fala, se você errar, lembra, filhinhos, não pecais, mas se pecares, tendes um advogado. Quem é? Jesus. Jesus é o seu advogado na presença de Deus. Então, se eu entender que acontece uma coisa errada, o meu caminho é voltar. O relacionamento com Deus, que Deus espera de nós, é de lealdade, mas muitos estão se pautando no mundo para tomar as suas atitudes. Quando eu fico ligado no mundo, a minha lealdade é ao mundo, não é a Deus. Apóstolo, mas eu não posso viver só pensando em Deus. Filho, todo mundo sabe que você tem que trabalhar, todo mundo sabe que você tem que cuidar da casa, todo mundo sabe que você tem que dirigir, todo mundo sabe dessas coisas básicas aí, e até ele sabe que você vai dar umas tropeçadas, mas ele diz que caíra do homem, levantada de Deus. Então se posiciona para continuar nessa direção, mesmo que caia e se levante, vá adiante, ore, clame, abre um espaço diário para chamar a presença de Deus, para chamar a glória de Deus, para chamar o poder de Deus. O que Deus fazia com os aleijados? Jesus, levanta e anda. O que Ele fazia com o cego? Enxerga. Fez de várias formas, cuspiu, fez de tudo. Ele pegou o gago e também tocou lá, e o gago, e o surdo ouviu, e o morto levantou. E aí? Sabe o que Ele fala? Mas
eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda maiores. E agora, irmão? Vai chorar? Ou vai fazer, vai se levantar? Ele te deu autoridade. Ele disse que você vai fazer coisa maior. Então, peraí, se tem coisa maior para fazer, você precisa ter um relacionamento de intimidade. Mas por que eu tenho que ter? Porque isso me faz forte. A carne me faz fraco. Porque tem gente que pensa que força é isso aqui. Força é abrir o mar sem tocar nele. Força é jogar a salva de sal na nascente e a água ficar boa. Força é pegar uma madeira, jogar nas águas de mar e a água ficar doce. Força é ter vitórias quando você nem se move. Isso é força. Deus se move por você. E aí você entende que há uma força muito maior que a sua, que está à sua disposição. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu faço. Por quê? Porque essa crise que o ser humano entrou, por estar vivendo essa visão, essa situação de hoje, aonde tudo que é físico parece que tem um valor enorme, estrondoso, né? Se é físico tem um valor estrondoso. Não pode. Espera aí, quem tem mais dinheiro, quem pode mais, quem tem uma casa maior, quem tem isso, quem tem aquilo, tudo isso fica na terra, porque nós vamos acabar. Vai chegar um dia que a gente vai ter que sair daqui. Quem vai levar? Quem vai levar a casa para o céu? Quem vai levar o pacote de dinheiro para o céu? Ninguém. Então, espera aí, eu estou fazendo o contrário do que a Bíblia explicou. Eu estou desvalorizando o que tem valor e valorizando o que não tem valor. Não é isso que estão falando hoje da política, das coisas aí? O que é certo se transformou em errado, e o que é errado em certo, né? Outro dia eu até peguei, porque eu tenho um contato com uns pastores de outros países, principalmente aí da América do Sul, tem um grupo que a gente se corresponde, e de repente no Chile apareceu lá, agora o termo mulher está sendo abolido, né? Porque sempre aquele lado cretino, né, deles lá, não pode falar mulher, blá, blá, blá. Então eu tenho que falar persona que menstrua. Fascinante, de uma inteligência descabida. Por que tem que colocar assim? É porque agora tem homem que diz que é mulher, então não pode, ele não menstrua. Boa ideia, né? O idiota não percebeu que quando Deus criou a mulher, ela tinha que fazer isso, era parte da vida dela. Não, eu prefiro mudar o nome, mudar o tema e assinaram, os deputados lá no Chile assinaram, e hoje é um termo, é obrigatório. Então eu falo assim, imagina se esse povo gastasse o tempo com os pobres necessitados, ao invés de criar leis sem sentido nenhum. Imagina se as pessoas se preocupassem com coisas palpáveis, ao invés disso, o Brasil ficou um tempão lutando contra pedofilia, e agora o que os caras estão fazendo, praticamente, se bobear, não existe mais a pedofilia, perde sentido, porque se alguém pode casar, né, com menor de idade, pode trocar de sexo, pode fazer isso, daqui a pouco, o que é pedofilia? Não é problema nenhum, cara. O que tem de mais? É o desejo da pessoa humana. Aí fala, mas aquele cara de 16 anos, 17 anos e meio, matou, ele deve ir preso como uma pessoa normal? Não, ele é menor de idade. Estão brincando com tudo. Estão querendo dar autoridade para uma pessoa de pouca idade, 12 anos, 13 anos, escolher o sexo que quer, mas quando ele tem 18 para baixo, ele não pode ser julgado, sentenciado. Espera aí, o que está acontecendo? O certo está errado e o errado está certo. Sabe o que está acontecendo? Quando nós quebramos o relacionamento com Deus, nós vivemos em crise. O ser humano tem quebrado o relacionamento com Deus e o mundo tem vivido em crise. Isso é uma crise que está acontecendo, é uma bagunça, e isso rouba de nós o que? A paz, a promessa, a realização, o futuro. Porque talvez hoje para nós assim, mas o que pode mudar isso? Daqui a 10 anos as crianças que têm 6 têm 16, que têm 8 têm 18, já mudou toda a história, já vai ter uma porção delas que vai ser influenciada. É mais ou menos
como a gente fala do que está acontecendo aí com a Cracolândia. 1960, um pouco mais, tinha o pessoal do Paz e Amor. O pessoal lá nos Estados Unidos, né, que é mais velho aí sabe, usavam a maconha, ficavam livres, era o pessoal naquela época a droga, só LSD e tal, era uma coisa assim, né, meio até, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. O que mais hoje tem estragado o mundo? As drogas. E agora? Aconteceu. A Bíblia é muito sábia. Aquilo que semear, isto você colherá. E hoje nós estamos precisando retornar, mas está quase impossível. Por quê? Porque foi criado leis que defendem o erro, que defendem a ausência de tradição e de acerto. E aí tudo que você fizer, você pode ser preso. Eu estou falando aqui, daqui a pouco eu posso ter problema de processo, etc, porque eu estou falando uma verdade e pode dar problema. Ah, por quê? Não é verdade? É, mas eles já criaram ferramentas para que isso não possa retornar, se restaurar. E é muito importante que a gente entenda isso. Por quê? Nós vamos lá guerrear? Não, nós vamos orar. Nós vamos colocar na nossa casa, nossa família, nossos filhos, vamos orar para quê? Para que eles cresçam, para que eles se fortaleçam, para que eles tenham uma condição e uma capacitação de saber o que está acontecendo e também pedir a Deus, ou seja, que eles possam ter um relacionamento com Deus e não sofrer essa continuidade de crise que o mundo está colocando. Amém? Você entende o que eu estou falando? Quinto e último, nós fomos feitos para vencer. Abandone as desculpas e vença a crise. Abandone as desculpas. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi, né? Sempre assim, alguém fez, não eu. Qualquer um pode perceber que o ser humano está vivendo uma tremenda crise existencial, como se não soubesse quem ele é. Você já viu alguma vez dizer que teve mais cristãos na terra, principalmente no Brasil, né, do que agora? Nós temos o maior volume de cristãos. Se nós temos o maior volume de cristãos agora, primeiro, seria muito fácil de a gente colocar um cristão ou alguém que tivesse pelo menos respeito pelos cristãos na presidência, no governo, nos lugares que são importantes. Mas quando a gente começa a falar com as professoras, a gente descobre um monte de diretor de escola que não tem nenhuma visão especial para o cristianismo ou para a obediência a Deus. E aí você fala: o que aconteceu? Nós somos ou não somos? Estamos ou não estamos? E a gente descobre que a gente é, mas não está. Como assim? Nós somos, mas não temos posicionamento de ser. Então a gente se omite. Quando a gente se omite, o inimigo trabalha, opera e faz. E é isso que está acontecendo hoje. Professores brincando, dando cartilhas que são proibidas, né? Mas entregando nas escolas. E os pais, às vezes não estão vendo, outras vezes estão vendo, mas falam: o que eu vou fazer? Normalmente, abrir um processo. Normalmente, procurar alguém que tenha sabedoria, um advogado, para ir lá e processar, tirar essa professora dessa escola e parar com essa bagunça. Só que hoje, nós nos encolhemos e eles passam por cima, né? O ser humano está se estabelecendo em desculpas, ao invés de buscar a verdadeira saída, que é Jesus. Nós não clamamos. Um período, meus meninos eram pequenos, e aconteceu uns fatos aí no SESI, estavam querendo colocar, né, o negócio de a pirâmide, então energização, todos os alunos iam ser energizados, e não sei o que, e eu ainda estava na igreja pequena, aí, falei: eu vou acabar com a brincadeira. Juntamos 7 homens, 7 varões de fogo, falou: 7 dias nós vamos dar volta, lá no SESI, é grande aquele troço, andando que a gente descobriu, tomamos um dia de chuva, e começamos a andar e orar em volta daquele lugar. Senhor, não permita que esse lugar, que tem crianças, que tem pessoas influenciáveis, caia na mão desse tipo de comportamento.
Meu irmão, o primeiro dia nós fizemos, foi tudo bem. O segundo dia já encostou 2 camburão na gente lá. E o que é, que não é? Aí o cara falou, o que vocês são? Nós somos crentes ali da igreja. Eu falei, da igreja ali de baixo. O cara falou, cara, é crente, vamos embora que esse pessoal é... Aí no outro dia a viatura fez a volta, seguindo a gente, para ter certeza que a gente não fazia nada. Ele falou, isso é eles aí. Nós fomos até o 7º dia, orando todos os dias. Sabe o que aconteceu? Trocaram a diretora, trocaram a vice-diretora, acabaram com a palhaçada, e o SESI voltou a ser o SESI que era antes. Ninguém pôs a mão em ninguém abriu processo, ninguém foi fazer reclamação, ninguém nada. Nós só falamos com quem pode tudo e a quem nada pode ser impedido. Fomos diretamente ao Senhor de Senhores. Aqueles 7 irmãos, eram evangelistas, pastor e tal, toparam, vamos. Será que você já pensou em fazer isso em volta da escola dos seus filhos? Está saindo errado? Está fora do padrão? Junta aí 7 homens ou 7 mulheres, 7 pessoas que sejam de oração. Está 7 voltas no quarteirão dizendo, Senhor, aqui agora pertence a Ti. Está fechada toda a passagem para Satanás e nós liberamos a presença de Jesus Cristo. Quando me contaram, falou, diretora foi. Tinha uma vice-diretora, ela era crente. O marido até era, acho que presbítero, alguma coisa, eu não lembro lá. Eu falei para ela, é a sua vez, entra agora e se posiciona. Sabe o que ela falou para mim? Você está louco? Não pode, não sei o que. Eu falei, você é a próxima. Não deu outra. Um mês depois ela estava na rua, foi transferida, não sei lá para onde. O que quer dizer isso? Se você ungiu aquele lugar, se você consagrou aquele lugar, gastamos acho que mais ou menos uns 10 litros de azeite, nós consagramos tudo. Não fica, irmão, não fica. Então você precisa entender que o teu relacionamento com Deus não é de esconde-esconde, mas é de intimidade. O ser humano está se estabelecendo em desculpas, ao invés de buscar a verdadeira saída, Jesus Cristo. Nele nós somos mais que vencedores. Vemos programas na televisão mostrando, a Cracolândia, aquele monte de gente lá, só trocando os coitados de lugar, aquela coisa, procuram satisfação no sexo, até mesmo na troca de sexo. Pessoas fazem automutilação, mostram descontrole, rebeldia, estragando o que Deus lhes deu. Fala-se de comportamentos terríveis, filhos matando pai, pai matando filho, marido matando esposa, esposa matando marido, ladrão matando pessoas por causa do celular, brigas em trânsito que chegam à morte, políticos que fazem coisas terríveis, roubam e etc, e pessoas valorizando mais um animal do que uma criança. Estão valorizando mais animais do que criança. É fantástico. Se você matar uma criança, você vai ser avaliado. Se você matar um animal, você tem prisão. Eu estou falando para vocês, é tudo que a gente soma aí vendo. Porém, essas desculpas são como trapos de imundícia, porque nunca melhoram a vida de ninguém, e nem mesmo trouxeram a paz ou a realização. A verdade, nós, por sermos filhos de Deus, não somos preparados para viver em crise. É por isso que o mundo está tão perdido. Não foi para isso que Deus criou o ser humano. Então o ser humano é facilmente levado para qualquer lado quando ele perde a intimidade com Deus. E é isso que tem roubado a paz, não só de vocês, mas de todos, porque fomos chamados para ser vencedores. A crise só pode ser resolvida quando entendemos quem somos e que fomos feitos para vencer. Diga, eu fui feito para vencer. É entender que quem nos criou é a verdadeira saída para nossas crises. Quem criou você? Se quisermos ser vitoriosos contra qualquer crise, nós devemos voltar para o Criador, voltar para Deus, irmão. Nós precisamos abrir um espaço no nosso coração para orarmos mais. Mas eu não tenho muito tempo. Pegue o seu pouco tempo, ache uma meia hora, ache um tempo para clamar, coloca na lista o nome do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, vai lá e ora, clama. Não, orar é da minha mulher, ela que é responsável. Deixa de ser safado. Que conversa é essa? Orar é de todos nós temos que clamar. Cordão de 3 dobras é mais difícil de... Se quisermos ser vitoriosos contra qualquer crise, devemos nos voltar para o Criador, voltar para Deus. Devemos nos submeter a Deus. Fala, submeter é estar debaixo. Não é fazer o que eu quero, é fazer o que Ele ensina. Olha o que diz aqui Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus.
Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, peraí, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é só resistir ao diabo, você não tem força sozinho. Mas quando eu estou debaixo da mão de Deus, eu estou sujeito a Deus, aí o diabo não tem poder contra a sua vida. Aí você pode resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quem você vai procurar? E ele vai chegar a você. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, né? Versículo 10 fala: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Eu me humilho perante o Senhor e ele me exalta. Tem gente se humilhando perante todo mundo aí fora, patrão, político, todo mundo. Ele se humilha para todo mundo, mas para Deus ele não se humilha. Ele fala: não, Deus é amor, eu não preciso fazer isso. Ao contrário, é nos pés de Deus que você tem que se humilhar. A tua oração tem que ser para Ele, e Ele vai dar para você o que você precisa. Você quer sair da crise? Retorna para Deus. Não retorna: mas eu sou de Deus. Querido, estou falando sério. Vai para cima agora. Agora vai para a oração, vai para o clamor, vai para posicionamento, né? Se sujeite a Deus. Quando alguém começar a te instigar, eu imagino o seguinte: a nossa visão, eu vivo para Cristo, eu vivo com Cristo, e eu vivo em Cristo, eu estou ligado a Ele. Então se alguém que vem de fora querer me perturbar, eu tenho que lembrar: isso é um morto, ele ainda não vive. Você vai pegar a palavra de morto para tomar posse para a tua vida? Está errado. Jesus é o teu verdadeiro caminho e a tua saída. Então abre o teu coração para isso agora. Se libera para viver a glória de Deus. Pega o impossível, escreve no papel o que é e começa a orar. E se não acontecer, você me procura. Eu estou dando para você uma chave de mistério, mas não é assim: eu orei agora essa meia hora e não aconteceu. Não, clama. Intimidade, relacionamento, não é um dia, é um período. Uma vez eu levei uma pessoa para uma casa de recuperação, e eu cheguei lá, e ele falou assim: eu quero saber quando é que eu vou sair daqui. Eu falei: quanto tempo você sabe? Aí passou lá um mês, 2 meses, mês e meio. Ele falou para mim, falou assim: chegou a hora, está na hora, já está na minha hora, eu tenho que sair daqui, tem muita coisa para fazer. Eu falei assim: não está na hora, pelo jeito que você está falando. Quando chegar a hora, eu digo para você. E aí ele já estava lá há quase 6 meses. E aí um dia eu cheguei lá, falei: e aí, como é que você está? Tudo bem? Papapá, e não sei o que. Eu falei: e aí, o que você está pensando? Ele falou: cara, acho que é melhor eu não sair daqui não. Eu fiquei pensando as coisas que aconteceram, tudo que está vindo, e tal, e tal, e tal. Então eu acho melhor eu ficar mais um tempo, até que tudo. Eu falei: está na hora, agora é a sua hora. Eu falei: cara, agora que eu falei que eu não quero sair, sabe por quê? Agora você entendeu o mal que corre lá fora, o perigo que está lá fora. Então agora você não vai sair lá fora e se jogar de cabeça. Agora você vai sair preocupado com o que possa acontecer. Aí você vai fazer o que é certo. Você não vai brincar com a situação, porque diz que o bom nadador é o que morre afogado, aquele que acha que sabe tudo. Então quando você se previne, as coisas são mais difíceis. Ele falou: poxa, eu te perguntei tantas vezes, você sempre disse não. Agora você falou. Eu falei: exatamente. O termômetro é quando você sabe que você depende de Deus, que sua vida sem Ele é nada, com Ele você é mais que vencedor, porque Ele te amou. A vitória que está em você, ela cresce, e de uma forma especial. Então a partir de hoje, entenda isso. Quer mudar a sua vida? Relacionamento com Deus. Quer mudar a tua história? Intimidade. Não permita que nada venha roubar, atrapalhar a tua intimidade, porque vai gerar crise, né? Saindo da crise, nós fomos feitos para vencer. Primeiro, tenha convicção e não crise. Segundo, tenha foco, não tenha crise. Cuidado com a crise, ela te distancia da luz. Quarto, relacionamento interrompido gera crise. Quinto, abandone as desculpas e você vai vencer a crise.